aquilo era a personalidade dele ou se ele estava passando por algo espiritual. E o sonho me serviu de alerta. A paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu venho trazer um conteúdo sobre batalha espiritual infantil. Batalha espiritual em crianças, com crianças. Se você procurar aqui no YouTube, não tem muita informação, não tem muita coisa falando sobre essa área, mas as crianças também passam por batalhas espirituais. E eu sei que não tem muito conteúdo aqui, porque eu também já pesquisei, eu também já tentei estudar mais, entender mais, para ajudar o meu filho, porque eu passei, tá? Eu passo, aliás, eu ainda luto muito pela vida do meu filho, pela vida espiritual deles dois. Eu tenho um menino de 5 anos e tenho uma bebezinha de 1 ano e 6 meses. E logo depois eu vou contar o que eu passei, a experiência que eu tive espiritual com o meu filho. E a gente está vivendo uma geração que as crianças consomem conteúdos que não são para ser consumidos. O inimigo, ele bombardeia a mente das crianças. Então, muitas das vezes aqui na minha própria casa, eu fico, olha, desliga isso daí, muda esse conteúdo, não assiste isso, não assiste aquilo. Eu confesso que é bem cansativo. Isso é cansativo para o pai, para a mãe que fica ali no pé da criança e parece que você está sendo chato, mas você não está sendo chato, você está cuidando da vida espiritual do seu filho. E isso é muito relevante para ele lá na frente, tá? Isso é importantíssimo. Cuide da vida espiritual do seu filho. Tenha conexão com o seu filho e principalmente conexão com o céu para entender o que vem e o que não vem de Deus, o que é e o que não é bom para o teu filho. Discernimento espiritual aqui é importantíssimo, tá? E eu passei por uma experiência há algum tempo atrás que eu não tinha tanto discernimento sobre batalha espiritual com crianças, batalha espiritual infantil. Isso fez eu despertar espiritualmente, para mim entender que existe, que é real e que ataca adulto, criança, ataca quem ele quer, tá? Afinal, a Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então, se ele destrói a identidade da criança desde a infância, a criança cresce com ideologias que ela pensa que é certo, ou que mesmo que eu ensine, o inimigo vai ensinar de outra forma, tá? E não negligenciar, né? Mas eu estar à frente da batalha, do ensino, eu estar à frente, eu saber o que é que eu estou ensinando para meus filhos e eu ter a plena convicção de que eles estão sendo ensinados, tementes à palavra do Senhor. Hoje a gente está numa geração que cada um crê numa coisa, fala de uma coisa, ensina de uma forma, mas eu não vou pelo que eu quero ou pelo que as pessoas dizem, eu vou pelo que a Bíblia diz. Então eu tenho que ensinar meus filhos pessoalmente e não a internet, não o vídeo, não canais, não coisas, não eu pessoalmente. Esse foi um convite que o Senhor me fez. É você que tem que ensinar. Ele disse para mim, é eu que tenho que ensinar. Tem coisas que eu tinha que melhorar com meu filho e ainda estou melhorando. Sou eu que tenho que me despertar espiritualmente para que meu filho seja desperto também. Meu filho não tinha vida de oração, orava ali. Meu filho não tinha vida de leitura da palavra. Meu filho também não conhecia tantas passagens da Bíblia. Não conhecia personagens bíblicos, não conhecia histórias bíblicas. E a negligente era eu, tá? Quem estava negligenciando a vida espiritual do meu filho era eu. Então, meu filho começou a ficar muito complicado, muito complicado. E eu comecei a não entender o que estava acontecendo, porque aquele menino estava tão agressivo, estava tão ignorante, tão grosso, tão estressado. Enfim, ele estava assim, sabe? Então, teve um dia que eu tive um sonho, o Senhor me deu esse sonho de revelação, que eu ia descendo uma ladeira conversando com meu filho. E enquanto eu ia descendo essa ladeira conversando com meu filho, eu olhava para o lado, olhava para ele e ele estava endemoniado. E eu olhava para aquilo e eu começava, sai dele, tu tá repreendido, larga meu filho. Enfim, eu ficava desesperada querendo que ele largasse meu filho e ele não largava. Pelo contrário, ele olhava para mim e ria. Eu não conseguia expulsar ele do meu filho, eu não estava tendo autoridade espiritual sobre a vida do meu filho. Então eu passei por essa situação. E esse demônio olhava pra mim, ele começava a rir, eu ficava desesperada, mandando sair, ele não saía. Ele não largou meu filho, ele não saiu. Eu acordei do sono, eu despertei e ele não saiu, ele não largou o menino, literalmente. E tudo bem, passou. Eu negligenciei o caso, negligenciei o fato. Não tinha tanto discernimento espiritual, não tinha tanto discernimento de batalhas espirituais com crianças. E tudo bem.
deixei o alerta do Senhor para lá. Pois bem, passado-se algum tempo, o Senhor me deu outro sonho de revelação, outro alerta. Eu estava dormindo, meu filho também, minha bebezinha, meu esposo tinha saído para trabalhar. E meu filho, às vezes, era acostumado a dormir na minha frente comigo. E neste dia eu tive esse sonho, que ele olhava para mim, e eu olhava para ele, e ele já não era mais ele. Ele já estava com os olhos revirando, ele estava convulsionando no sonho, e eu ficava desesperada, querendo ajudar ele. Eu sabia que ele estava endemoniado. E dentro desse sonho, quando eu via ele de frente comigo, convulsionando, com os olhos virando, que já não era mais meu filho, mas que ele estava passando por uma possessão, eu tinha o discernimento no sonho de dois seres. Era como se o meu próprio filho estivesse duplicado, um de cada lado, tá? E ele no meio. Então, vinha o discernimento para mim de que meu filho estava passando por influência maligna. E eu já passando por bastante coisa com meu filho, sem entender se aquilo era a personalidade dele ou se ele estava passando por algo espiritual. E o sonho me serviu de alerta. Não era natural. E não era da personalidade do meu filho. Era espiritual. E esses sonhos, eles eram tão espirituais que eu acordava com a sensação de medo, de terror, sabe? E era aquela sensação de como se tivesse algo em cima de mim. E eu acordava com a voz um pouco embargada até começar a repreender. Era algo nitidamente espiritual. E olha o que diz lá em Efésios. Por isso é que se diz: desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Então, o que eu precisava era de um despertamento espiritual para entender que aquilo que eu estava passando não era normal. E o que o meu filho estava passando não era normal, tá? Então, eu precisei desse despertamento do Senhor. Porém, também não tive muito o que fazer, não sabia o que fazer. Porém, todas as respostas estão no Senhor. Todas as respostas estão em sua palavra. Assim como é uma libertação de adulto, é uma libertação de criança. E assim como o adulto precisa da palavra, a criança precisa da palavra, tá bom? A criança precisa da palavra. E foi exatamente isso que o Senhor me falou depois que eu fiz uma campanha, porque eu fiz uma campanha. Depois disso, o Senhor colocou o desejo no meu coração de entrar numa campanha. Lembra que eu postei um vídeo recente sobre o emprego do meu esposo, esse atual que ele se encontra? O Senhor colocou no meu coração também de orar pelos meus filhos. Então eu escrevi lá naquele caderninho também o pedido de oração para o Senhor me ajudar, porque eu já não estava mais aguentando, o menino estava demais. Você entende? Ele estava demais, ele estava como se ele tivesse atribulado, literalmente. Hoje eu entendo que é tribulação maligna, mas eu não entendi, eu não tinha esse discernimento. Então eu iniciei essa campanha. E o Senhor também me respondeu. O Senhor me mostrou tudo que estava de errado, tudo que estava desalinhado, o que eu precisava melhorar. A libertação do meu filho, ela literalmente foi de uma transformação. O que ele precisava não era uma libertação de imposição de mão, era uma libertação de transformação. O Espírito Santo me falou assim, que assim como os adultos precisam, isso é muito importante, que assim como os adultos precisam da renovação da mente, renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. E o Espírito Santo me disse, assim como você precisa da renovação de mente, ele também precisa da renovação de mente. Então, o que o meu filho precisava era a renovação de mente, era a transformação de mente, porque muito tempo eu deixei meu filho assistindo coisas que não deveria, agindo de forma que não deveria. Eu, que não estava fazendo o correto perante a Deus, mas também eu não tinha pedido direção a Deus, eu também não tinha pedido discernimento, eu também não tinha pedido, Senhor, me ajuda a criar meu filho da forma que te agrada, o que é que está de errado, eu ainda não tinha perguntado. E quando eu perguntei, quando eu senti esse interesse de perguntar ao Senhor, Deus, como é que o Senhor quer que eu crie meu filho para ti? Porque não é para mim, é para ele. Quando eu perguntei, o Senhor me deu esse discernimento maravilhoso, me ensinou muita coisa e ele começou. Iniciei pela palavra. Então eu comecei, ele foi me dando discernimento. E ele colocou um desejo lindo no coração do meu filho.
que não veio de mim. E não foi eu pedindo ao meu filho para fazer. Não, o Senhor colocou um desejo no coração dele como resposta da campanha de oração. O meu filho, todas as noites, ele pede: mãe, lê historinha para mim. E essa historinha não é uma qualquer. Não é Pinóquio, não é Branca de Neve, não é Chapeuzinho, não é nada disso. É história bíblica. E ele tem aprendido, ele tem crescido na graça, no conhecimento e no temor do Senhor. Ele tem aprendido tanto com as historinhas. E todas as noites a gente lê, eu leio historinha para ele. E quem está ensinando ele não é mais desenho. Quem está ensinando ele não é o Google. Quem está ensinando ele não é canais de YouTube. Não, sou eu. Quem está crescendo na graça, no conhecimento, na sabedoria do Senhor é eu e ele, lendo a palavra todos os dias. Então eu comecei a ler historinhas direcionadas pelo Senhor. Hoje eu já estou dentro da Bíblia. Então hoje a gente já consegue ler Gênesis, por exemplo. A gente está em Gênesis e eu estou ensinando a ele todo o passo a passo da criação do universo, da criação do mundo, da criação dos animais, da criação dos seres humanos. Então eu vejo como o trabalho lindo que o Senhor fez, tanto na minha quanto na vida dele. Então, o que o meu filho precisava é crescer no conhecimento da palavra do Senhor. E o que eu precisava era me posicionar como mãe. Eu precisava me posicionar como alguém que entende de batalha espiritual dentro da minha casa. E entender que tudo que o meu filho estava passando era espiritual. Então eu quis compartilhar isso com você, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas passando pela mesma situação. Bom, gravar conteúdo sobre batalha espiritual não é nada fácil, né, pessoal? Muitas das vezes aqui, enquanto eu estava gravando, o celular dava memória cheia, cachorro latia, e agora algum vizinho ligou uma VAP e muito barulho. E para concluir esse vídeo foi muito difícil, está sendo muito difícil. Inclusive eu vim para um local bem mais reservado para tentar gravar esse final, tanto que não estou aparecendo no vídeo, estou só colocando o celular para gravar, tá? Então, é muito complicado para falar sobre coisas espirituais, mas eu creio no nome de Jesus que você será alcançado, você que é pai, você que é mãe, terá o discernimento e o posicionamento do céu para criar seus filhos na graça e no temor do Senhor, da forma com que convém ao Senhor, na forma com que seus filhos, eles cresçam e agradem ao Senhor. No nome de Jesus, tá bom? Que você seja edificado no nome de Jesus por esse conteúdo. E que a graça do Senhor te acompanhe todos os dias, tá bom? Que Jesus te abençoe e continue acompanhando o canal, que no nome de Jesus trarei mais conteúdos com a graça do Senhor.